Sejam muito bem-vindos! Vamos falar hoje de relação cooperado-Unimed. Uma relação que tem aí tido um tanto quanto de problemas, né? E hoje nós vamos falar em especial daquele médico que pode, né, ou quer cobrar a primeira consulta aí no particular ou todo o tratamento, mesmo sendo cooperado, onde por determinação estatutária as cooperativas obrigam o médico a ter o mínimo de produtividade em relação às vidas do plano. Isso pode? É lícito? Quais os problemas eu posso ter, né, como médico cooperado caso eu desfira, né, eu proporcione esse atendimento no âmbito particular? Então, vamos por partes. Por exemplo, todos os estatutos, né, das Unimedes, eles preconizam que o médico não pode causar dificuldades no atendimento das vidas do plano, ok? E você tem que ter uma produtividade mínima, você não pode simplesmente deixar de atender e continuar figurando ali no site, né, no guia médico. Perfeito? Esse é um cumprimento estatutário ou em alguns planos que já estão um pouco mais avançados, inclusive na cultura do compliance, ele preconiza que você tem que ter o mínimo de atendimento. Isso é obrigatório. Você não pode causar dificuldade e também tem que ter o mínimo aí de produtividade para que você mantenha a sua relação com a cooperativa e com as vidas da cooperativa que tem o direito de ser atendido por você médico, ok? Pois bem, o que você pode fazer em termos de gestão da sua agenda é separar determinados períodos para atendimento das vidas do plano e o resto, né, a diferença, sendo a maioria ou a minoria do seu tempo dentro da semana para pacientes de ordem particular. Isso é totalmente lícito, legal e mesmo assim, né, sob o jugo do compliance, as cooperativas vêm processando disciplinarmente médicos que operam nesse formato. Nem vou entrar aqui no campo do que eu acho em relação a isso, né? Vamos trabalhar pelo menos aqui com o que é legal. Você tendo embasamento legal, a minha opinião até se torna irrelevante. Vamos ver o que se passa no plano legal. Fiz aqui uma espinha dorsal para você ter tranquilidade nessa relação e o principal, colocando a cooperativa no lugar dela, porque não é ela que manda, né? A gente tem lei. Quem manda é a lei e não a vontade da cooperativa. Primeiro plano, 100% dos estatutos e regimentos internos das Unimedes, né, ou qualquer outro tipo de plano, ele faz regência supletiva a leis federais. O que é isso? Olha, eu tenho aqui esse documento de ordem privada, que é o estatuto que me vincula à cooperativa. Esse é um documento de ordem particular. Esse estatuto é subjugado, né, ele está embaixo de normas de ordem federal, não só isso, de entendimentos dos conselhos regionais e o Federal de Medicina. Isso tem que ficar claro, tá bom? Então a Unimed não pode, né, ao alvedrio de estar sob o jugo do compliance, te obrigar a fazer coisas que suplantam a lei. Isso é importante saber. Então, num plano normal, como é que isso funciona? Então, nós temos um parecer do CRM Mineiro, tá? Que foi aquecido, avalizado pelo Conselho Federal de Medicina. Então, perceba que essa é uma ordem cogente. A Unimed tem que respeitar e ponto final. O que fala? Consideramos o caráter administrativo da questão. Que questão? Eu posso atender particular mesmo sendo cooperado? A questão é essa. Mas entendemos que não há impedimento ético para que o médico reserve dias e horários para atendimentos particulares e convênios. Quem está falando? O Conselho de Medicina, tá? O grau colegiado do Conselho, por isso que ele está conjugando o verbo aqui no plural. E entendemos.
bem como para atendimento em caráter particular daqueles pacientes conveniados que optaram expressamente por tal modalidade de atendimento. Qual a modalidade? Particular. Diante dos fundamentos apresentados, do ponto de vista ético é permitido. Acabou. O responsável pela fiscalização e estabelecimento de diretrizes para o exercício da medicina é o CRM e, em grau maior, o CFM. Ponto final. Ponto final. Cooperativa, aquele abraço. Tá? Respeitando a livre escolha e a autonomia do paciente e ao direito ao trabalho do médico. Tá? O atendimento a pacientes privados em horários pré-determinados. Isso já resolve muita coisa. Então, eu sou médico, tá? Eu sou médico, eu vou atender aqui as Vidas Unimed de quinta e sexta. Ah, mas só tem consulta na minha agenda para setembro do ano 2700. Se você quiser esperar, você espera, coração, senão você paga. Não sou eu que estou determinando, a escolha é sua. Acabou. É isso que tem que ficar caracterizado. No melhor estilo aqui do canal, né? Toda a tônica desse canal tem uma palavra. Se eu fosse definir esse canal em uma palavra, seria liberdade. É disso que nós estamos falando de novo. É a liberdade de escolha do paciente e não uma determinação do médico. Tem consulta para hoje no particular. Se você quiser esperar o plano, eu atendo o seu plano com muito carinho e determinação. Só que só tem consulta para o ano 2750. Entendeu? Eu tenho a prerrogativa da escolha de atender, porque o Conselho Federal está falando que eu posso. Tá? Então, dane-se o que a Unimed pensa, meu caro. Ponto final. Ninguém aqui está semeando a discórdia, né, ou sendo xiita. Não. Há um estabelecimento de uma coação, nível Brasil, das Unimeds para com os médicos que fazem isso. Inclusive, em alguns processos que eu tenho lido, até fora do estado de São Paulo, eles usam o ato fraudulento, olha a palavra, para estabelecer aí uma coação processual, e o médico, ele é um medroso, né, de natureza. E não é aqui uma crítica direta, é uma mera constatação da realidade. Se tiver aqui uma jaula cheia de leões para ele entrar, ou um processo para ele enfrentar, ele entra na jaula. E não é assim que a vida funciona, tudo nessa vida não passa de um processo e por isso, se for necessário, a gente tem que passar por esse também. Ainda, falando de lei, né, a Lei 9656 de 1998 também dá a rigidez dessa conduta. Então, é importante entender que vários diplomas legais trazem no bojo, né, dos seus entendimentos a possibilidade dessas condutas, onde você não vai ter problema de qualquer ordem. E o Código de Ética Médica, né, o diploma MORE, da ética médica, o próprio nome do código já é esse, diz que artigo 24, deixar de garantir ao paciente, né, é vedado ao médico, tá? É proibido ao médico, olha que interessante. Deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente, acabei de falar de liberdade, hein? Palmas para a liberdade. Sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. Entendem? Então a gente tem aqui o entendimento de um conselho estadual, do federal, lei federal, código de ética médica. E nós temos também algo que é ainda mais importante. Olha só. F.A. Hayek, né, um dos titulares da Escola Austríaca de Economia, prêmio Nobel, né, um dos maiores fenômenos que se passou pela humanidade, que trata da liberdade, disse: liberdade não significa apenas que o indivíduo tenha a oportunidade e o fardo da escolha. Significa também que ele deve arcar com as consequências de suas escolhas. Liberdade e responsabilidade são inseparáveis. A partir do momento que você dá a liberdade de escolha para o paciente e tira da sua responsabilidade um caráter
que as cooperativas tentam identificar como uma malandragem de receber no particular e não via plano, você trabalha no plano da escolha, né? Dessa autonomia da vontade ser do paciente e não seu, e não sua, não é essa autonomia sua, é do paciente. Eu trabalho nesse formato. Você pode ser atendido no particular, você pode esperar, ou você pode ir até trabalhar com outro médico que de fato tem agenda para atender você. Afinal de contas, eu não sou o único cooperado aqui da cooperativa na minha especialidade. Fique à vontade. Essa é a questão. Qualquer tipo de processo que você venha receber de cooperativa, plano de saúde, nós aqui temos uma fortíssima atuação na defesa do médico e vamos em frente. Um abraço e até mais.